Boa noite, irmãos. Estou saudando a todos com a paz do Senhor. Que Deus seja extremamente misericordioso com todos nós. Nós agradecemos ao nosso bondoso Deus mais uma semana que fomos extremamente vitoriosos. Todos nós estamos intactos, ninguém foi atingido por enquanto sobre essa pandemia. Isso é motivo de nós nos alegrarmos, né? Nos alegrarmos no Senhor e continuar pedindo a Deus por aqueles que estão trabalhando, por aqueles que estão colocando suas vidas em risco, por aqueles que correm risco todos os dias. Nós queremos pedir a Deus que Deus possa realmente abençoá-los e continuar a proteger. Nós vamos dar uma palavrinha, logo em seguida a gente ora, e aí a gente ouve duas músicas, e após essas músicas nós vamos meditar na palavra do nosso bondoso Deus. Nós queremos parabenizar a todos os aniversariantes da semana. Que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus possa continuar protegendo. Nós temos acompanhado, temos orado por eles, e essa semana que se passou foi um grupo muito bom, um grupo razoável, e toda a igreja, aqueles irmãos que estão conectados, né, se manifestaram, dando os parabéns, e nós queremos que esses irmãos aniversariantes recebam os parabéns de toda a igreja. Em nome de toda a igreja, nós queremos parabenizá-los por mais um ano de vida, né? Também nós queremos orar a Deus por aqueles que estão com parentes enfermos. Nós temos a irmã Alzira, né, que está com seu esposo internado, o irmão Gabriel. Orar por aqueles que passaram por cirurgias, por aqueles que vão passar. Orar a Deus pela irmã Josefa na sua recuperação. Orar a Deus pelas irmãs Elisângela, que está aguardando cirurgia. Também a irmã Máxima, também que está aguardando cirurgia. Os irmãos não esqueçam de estar orando pelos irmãos mais idosos. Eu gostaria de lembrar alguns nomes, pode ser que eu esqueça, mas eu gostaria de lembrar alguns nomes, né? A irmã Angelina, vamos orar por ela, pedir a Deus pela vida dela, além, né, da idade bem avançada. Ela tem fator também, que é fator de enfermidade, vamos continuar orando por ela. Seu esposo, o irmão Cerqueira, os irmãos também coloquem suas agendas. E também vamos orar a Deus pedindo, né, pela irmã Maria dos Santos, mãe do irmão Marcos, né? Vamos orar por ela, pela sua idade, orar pela irmã Maria da Hora, pedindo a Deus também pela vida dela, né? E outros, nós temos outros, né? Pastor Joaquim, a irmã Tereza, nós temos bastante irmãos que já estão idosos, irmão Domingos, vamos orar por ele, vamos orar também pela irmã Altamira, que além da idade tem a tarefa de cuidar de 3 pessoas enfermas, né? E enfermidades muito trabalhosas. Vamos continuar intercedendo por ela. Vamos orar por aqueles irmãos que estão desempregados, né? Vamos continuar orando por eles e vamos continuar ajudando, né, a igreja, né, através do irmão, cada um fazendo a sua parte, viu? Orando por eles e também ajudando no que diz respeito às primícias. Ore também pelas filhas do irmão Antônio Carvalho, né? Elas precisam muito das nossas orações. Vamos orar pela Lucilene, né, pedindo a Deus pela vida dela, pela Cristina, né, precisa muito das nossas orações, e também pela irmã Cícera, né, nos seus tratamentos, aí nas suas enfermidades, vamos continuar acompanhando. Então, o leque de pessoas que nós temos que orar é muita gente, viu? E nós vamos orar ao nosso bondoso Deus. Nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, ó Deus, chegamos à tua presença, através, ó Deus, deste vídeo. Ó Deus bendito, abençoe, ó Pai, as vidas dos teus servos, ó Deus, que ora nós colocamos, ó Deus, nesta lista. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor se manifeste, ó Deus, de uma forma ou de outra, ó Deus, nas vidas, ó Pai, dos teus servos. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, pela tua igreja, que o Senhor continue protegendo, ó Deus, abençoando, ó Pai, os irmãos da congregação, aqueles que estão enfermos, ó Deus bendito, além dos nomes que nós citamos, ó Deus, também nós te pedimos, ó Deus, pelo tratamento, ó Deus,
irmã Eugênia, ó Pai bendito, do seu sogro, ó Deus, também te colocamos em tuas mãos, e também, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, pelas vidas, ó Pai, dos irmãos, ó Deus, com idades já bem avançadas, ó Deus. O caso, ó Deus, do irmão Cerqueira, da sua esposa, a irmã Angelina, ó Deus bendito, o irmão Monteiro, a sua esposa, a irmã Maria, também, ó Deus, a irmã Maria da Hora, o Pai bendito. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos sobre as vidas deles, ó Pai. E também, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, pela irmã Elisângela, Deus, pela irmã Josefa, ó Pai, pedimos-te, ó Deus bendito, pelo irmão Estevão, ó Deus, pela irmã Nice, ó Deus, a sua família, te suplicamos, ó Deus, pelo irmão Antônio, pelas suas filhas, ó Deus, a irmã Maria da Hora, e também, ó Deus, a irmã Maria dos Santos, ó Deus, venha abençoá-los, ó Deus, estes irmãos, ó Deus. Tome, ó Deus, a irmã Máxima, ó Deus, em tuas santas e divinas mãos. Agora, Deus, abençoe a tua igreja, abençoe, ó Deus, as crianças, abençoe os jovens, ó Deus, abençoe, ó Deus, os adultos, abençoe, ó Deus, todas as faixas etárias, ó Deus, da tua igreja. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, continue, ó Deus, a nos abençoar como igreja, ó Pai, e nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com a minha voz
nós vamos iniciar a nossa mensagem nesta noite. Nós estamos numa série de mensagens sobre a família. Estamos aí concluindo o último domingo do mês, 31, e durante todo esse mês nós estivemos aí falando sobre a família. E domingo passado nós falamos família, um projeto viável, um projeto de Deus, e nós vamos terminar exatamente abordando um tema bem semelhante, bem mais próximo desse, que é exatamente família, um projeto que não deu certo. Claro, a ideia que se tem quando se vê esse título é que vai se falar exatamente aquilo que não se deveria falar. De culpar Deus, talvez, quem vê assim o primeiro impacto que vem, é a ideia de que a mensagem que nós vamos produzir, que nós vamos trazer, é uma desconstrução daquilo que realmente Deus está falando. Mas, na verdade, a gente vai examinar alguns textos. E aí, de acordo com o texto, nós vamos chegar ao final daquilo que nós pretendemos e os irmãos vão entender exatamente o que nós estamos pretendendo. Então, primeira coisa que nós observamos é exatamente esse título, né? Família é um projeto que não deu certo. Quando nós examinamos a Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, no capítulo número 3, do versículo 16 até o versículo 24, especificamente, dentro daquilo que nós iremos tratar, diz o seguinte, Deus falando, e a mulher, né, disse, é Deus falando à mulher, multiplicarei grandemente a sua conceição, ou o seu parto, em dor dará a luz e a teu filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aí o versículo 17, e ao homem, então Deus estabeleceu primeiro penalidade para a mulher, agora Deus vai estabelecer penalidade para o homem, e a penalidade para o homem exatamente está aqui, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. E aí Deus continua, Deus mostra para Adão que há um amaldiçoamento na terra, a natureza ela também é afetada pelo pecado do homem, pelos nossos pecados, e agora Deus vai estabelecer a penalidade direta sobre o homem, e diz, e fadiga comerás, dela todos os dias da tua vida, e ela te produzirá, isso é, a natureza produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Aí Deus disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, do versículo 16 até o versículo de número 24. Esse episódio ele é conhecido como a queda, é a narrativa da queda humana. E nesta narrativa nós temos aí o estabelecimento daquilo que nós chamamos de penalidades. Então, Adão e Eva pecaram e Deus estabeleceu a penalidade para ambos, né? A penalidade estabelecida para Eva é que, a partir daquele momento, Eva não seria mais uma pessoa que tivesse domínio sobre si. Ela seria dominada. E esse domínio era um domínio muito amplo. Olha o que diz o versículo de número 16, que até o desejo, ou até os desejos dela, não seriam respeitados pelo marido. Os desejos dela seriam os desejos do marido. Então, seria uma espécie de uma semi-escrava, uma escrava. E o escravo não tem desejo. Isso nós sabemos. E essa é a condição da mulher. A mulher ela não teria mais desejo. Os desejos que ela tinha, ela não poderia satisfazê-los. Por quê? Porque
os desejos dela eram exatamente os desejos do homem. Então, quem determinava o que ela deveria fazer era o homem. E mais do que isso, aí diz no final do versículo 16 que, além de tudo, ela também seria dominada. Eu gostaria que vocês, que os irmãos guardassem bem esses dois termos para que nós pudéssemos refletir sobre eles lá no final da mensagem. Aí nós vamos exatamente fazer uma reflexão sobre ele, fazer um retorno para a gente tentar compreender o que Deus estabeleceu e por que tem exatamente esse título que vocês estão vendo aí. E aí nós temos, além do pecado, nós podemos dizer que, a partir do pecado, o projeto de família ele vem sendo bombardeado e, ao mesmo tempo, tem falhado. Ele vem falhando ao longo dos séculos. E isso a gente não tem como negar. E a gente começa a examinar as famílias de homens, que foram homens que estavam muito próximos de Deus, e homens que Deus separou, famílias que Deus separou, famílias que viviam, até certo ponto, na dependência de Deus, mas, ao mesmo tempo, também exercendo sua vontade. Nós temos o caso de Abraão, a família de Abraão. E olha bem o que diz o texto sagrado, Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 4. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia, Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filho. Toma a tua serva, porventura terei filhos por meio dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. E assim Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, esse é um episódio muito interessante. Por quê? Sarai, antes de ser Sara, ela é esposa de Abraão, Deus aparece para eles, e Deus disse que eles seriam pai de uma grande nação. Sara duvidou, e por esse motivo, né, ela ficou numa situação extremamente delicada. Ela duvidou daquilo que Deus havia dito para ela e para Abraão, que eles seriam filhos, seriam pais, praticamente já em idade bem avançada. O que Sara faz? Sara, ela percebe que essa concretização daquilo que Deus havia dito não se materializa, não se realiza. Então, Sara toma a iniciativa. Ela tem uma serva, tem uma escrava, que é Agar. Essa escrava, ela é chamada por Agar, que juntamente com Abraão, eles fazem um acordo e Abraão tem relações com Agar e nasce um filho. Esse filho cresce, alcança a adolescência, e aí acontece uma coisa muito interessante. Agar começa exatamente a menosprezar Sara, e Sara sentiu-se profundamente ofendida. E a convivência familiar, né, os irmãos percebam bem, mesmo Deus nessa história, nós percebemos aí que não havia os valores e o domínio de Deus, domínio absoluto, sobre a vida dessa família. O que acontece? Então, Abraão ele é chamado pela esposa, por Sara, e Sara obriga praticamente Abraão a despedir a sua empregada, a sua escrava. E Abraão despede. Ela vai embora e no meio do caminho está no deserto e ela não vê nenhuma saída a não ser a morte. Olha o que diz o texto de Gênesis capítulo 21, do versículo 14 até o versículo 17. Então se levantou Abraão de manhã cedo, tomando pão em odre de água, os deu a Agar, pondo-as sobre o ombro dela, também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo
dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer um menino. Assim, sentado em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Então, ela sai, vai embora, ela é despedida, e no meio do caminho está prestes a perecer, no deserto, não sabia para onde ir, e Deus intervém, e então Deus guia esse menino, né, a sua mãe, a uma cidade, e eles se tornam depois uma grande nação. Então, dá para perceber que já há um conflito, né? Conflito familiar na vida de Abraão. E Abraão é um servo de Deus, mas Abraão não tinha os valores do reino de Deus. Ele não conhecia Jesus. Jesus que vai trazer os valores do reino de Deus. Aí nós temos a família de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas se nós olharmos o texto que está exposto aí, do capítulo 13, do versículo 1 e 2, depois versículos 10 até o 15, da 2 Samuel, nós temos esse episódio aí, onde Davi tinha várias mulheres, e as mulheres que Davi tinha, teve filhos e filhas com ela. Davi, então, ele tinha os filhos, ele tinha bastante filhos, e tinha um pai, mas filhos de várias mães. Então, essa família era uma família conflituosa, porque não houve condições de tanto Davi quanto as esposas conviverem harmoniosamente, tanto com os filhos, como também em vida familiar. Não havia as condições, porque havia um conflito, havia uma disputa. Havia uma disputa também pelos afetos do pai, pela atenção do pai, e pelo fato de ser uma família extremamente numerosa, e também, além de ser numerosa, muitas mulheres, então tornou-se uma família marcada por conflitos. E esses conflitos chegou ao ponto de dar lugar a um assassinato, primeiro um incesto. Um irmão estupra uma irmã. O irmão legítimo da irmã estuprada resolveu tirar a vida do filho. E aí é que se tornou-se exatamente um desgosto na vida de Davi. Foi muito sofrimento para Davi, e até chegar ao ponto que aquele menino foi expulso, e Davi, então, também depois passou a ser perseguido por esse próprio filho. O próprio filho passou a perseguir o pai. Então, veja bem, as mesmas famílias, se nós fôssemos fazer um levantamento, todas as famílias do Antigo Testamento, elas são famílias problemáticas, são famílias difíceis, são famílias conflituosas, são famílias marcadas por homicídios, assassinatos, disputas violentíssimas, e disputa das mais variadas maneiras. E também disputa por várias coisas. Disputa por sentimento de atenção do pai, disputa por propriedade, disputa por bens, disputa de poder. O caso, por exemplo, do nosso grande Salomão. Os filhos dele, né, houve uma divisão do reino, a divisão pelo poder. Os filhos queriam poder. Para que Salomão assumisse o trono, foi necessário que a sua mãe participasse indiretamente de um assassinato de um dos filhos de Davi, que estava querendo ocupar o trono. Então, conflitos, famílias cheias de conflitos. E esses conflitos, evidentemente, que não são da vontade de Deus, nunca foi um projeto de Deus. Esse não é o projeto de Deus. Mas no livro de profeta Isaías, lá por volta de 800 anos antes de Jesus vir a este mundo, o profeta Isaías, ele já profetizava como é que seria o reino do Messias, como é que seria o reino de Cristo, como é que seria o reino de Cristo, quais seriam os valores que estariam permeando, né, o reino de Cristo. Depois, mais tarde, chamado pelos evangelistas de reino de Deus, o reino dos céus. A mesma coisa. Esse reino,
ele teria valores diferentes. E o profeta Isaías, ele dá algumas dicas. E uma das características que está aqui no texto, que está diante de nós, esse texto está lá no profeta Isaías, esse texto, ele vai falar o quê? Ele vai falar exatamente que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, se apossou de Jesus, se apossaria de Jesus, e daria a Jesus uma série de coisas que depois Jesus repassaria para nós. E ele vai usar essa figura de um reino animal, marcado por animais extremamente violentos, animais venenosos, aonde a convivência deles era uma convivência harmoniosa, não havia perigo, né? Ele diz aqui no versículo número 5, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins, morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. É a ideia de harmonia. Então, mas essa harmonia, ela só vai ser possível na medida em que for assimilado e for colocado, né, os valores do reino de Deus, que Jesus Cristo veio exatamente trazer. Agora nós temos aí a família de Cristo. É interessante nós notarmos os ensinamentos de Jesus. Qual é o projeto de família para Jesus? Que projeto é esse? Para entendermos o projeto que Deus tem para nós, por intermédio de Jesus Cristo, como família, é importante que atentemos bem para o que disse Jesus. Mateus, capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram as torrentes, ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque ela estava edificada ou estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E aí, olha o que diz Jesus. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto sobre aquela casa, e ela caiu. Então, duas construções. Bem, Jesus não está falando sobre construção física, ele está falando sobre construção familiar. Falando sobre família. Então, o que Jesus está falando? Jesus está mostrando o seguinte, olha, se vocês querem ter uma família sólida, uma família forte, uma família que resiste, vocês precisam da palavra de Deus e mais do que isso, vocês precisam colocar no coração de vocês os valores do meu reino. Vocês vão aprender de mim, vocês vão praticar aquilo que eu estou ensinando. E se vocês fizerem isso, a família de vocês vai ser uma família preparada para todos os embates que a vida oferece. Mas se vocês, mesmo como salvo, mesmo como crente, se vocês resolverem não edificar a família sobre os meus ensinamentos, sobre a minha palavra, sobre os valores que eu já passei para vocês, a família de vocês vai ser uma família que vai ser levada por qualquer vento, por qualquer tempestade. A família de vocês vai ruir. Então, veja bem, o projeto de Jesus é a fundação da família sobre Jesus, sobre a palavra de Jesus, sobre a orientação de Jesus, sobre os valores do reino de Jesus. É isso que ele quer. Então, o projeto de família de Deus, ele agora vai ser fundado, ou ele vai ser reavaliado, ou ele vai ser recolocado sobre novas bases. Sobre novas bases. É isso que a gente precisa entender. Que bases são essas? As bases que a Bíblia está falando, exatamente, os ensinamentos, ou são os ensinamentos de Jesus. E olha bem o que diz o apóstolo Paulo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e se fizeram novas, ou se fez novo.
segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Então, quando você aceitou a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você está sendo conduzido por novos caminhos, você está sendo conduzido a descobrir novos valores e nova maneira de viver. As coisas velhas, elas vão se passando. Agora tudo é novo. E até o modelo de família que está lá no Antigo Testamento, ele perde o seu valor. O modelo de família agora que Jesus vai apresentar é outra. Que Jesus vai apresentar através de Paulo é outra. Então, Jesus coloca exatamente os seus ensinamentos, Jesus coloca exatamente os valores do reino de Deus. E agora, seguindo esses valores, a família vai seguir os valores do reino de Deus. E aí, no capítulo de número 15, do versículo 45 ao versículo 48 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual terreno? Tais também os terrenos. Qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. O que Paulo está mostrando aí? Paulo está mostrando o seguinte, que o primeiro Adão que nós tivemos, esse primeiro Adão, ele pecou. Esse primeiro Adão, ele passa a viver na carne. Ele passa a viver os valores do mundo. Ele passa a viver os valores que são colocados diante dele pela cultura, pela lei, pela vivência dele em sociedade. Então, ele é um ser humano, mas o espírito dele, a convivência dele, os valores dele são os valores do Antigo Testamento. Valores que estão permeados pelo pecado. Valores que estão permeados exatamente pela violência, pela brutalidade, pelos conflitos, pelas desavenças. E isso nós encontramos em todas as famílias do Antigo Testamento, sem exceção. Não existe família do Antigo Testamento que a gente possa dizer, essa aqui é modelo. Não existe. Todas elas são famílias marcadas por conflitos terríveis. Jacó, por exemplo, seus filhos, chegou ao ponto de assassinar, vender, tentar assassinar um irmão e depois vender um irmão. Olha que ponto. Então, essa era a família do Antigo Testamento. Então, todo o povo do Antigo Testamento vivia segundo o quê? Vivia segundo Adão. Adão é um modelo. Modelo de quê? Modelo de pecado, modelo de intransigência, modelo de pessoa que tem um estilo de vida totalmente marcado por tudo aquilo que nós vimos. Haja visto aqui, depois do pecado, a primeira coisa que acontece na família uma das coisas que é destacada da família de Adão é o assassinato. Um irmão assassina o outro, o irmão mata o outro, Caim mata Abel. Então, a violência faz parte. E a família sem Jesus, ela tem essa marca. Ela pode ser uma família aparentemente pacificada, mas é uma família que traz a marca do pecado, e essa marca do pecado, ela é muito presente na vida da família. E até hoje, as famílias que não querem saber de adotar, as famílias que não querem saber de viver os valores do reino de Deus, são famílias extremamente marcadas por conflitos. E aí, olha bem o que diz aqui. Isso aqui é interessante. Agora nós vamos começar a fazer uma comparação lá com o Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Efésios, capítulo número 5, versículo 31, Paulo diz assim: por isso o homem deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne.
aqui a gente percebe que há uma mudança. Quer queiramos, quer não, nós temos aqui uma mudança. Lá no Antigo Testamento, quando nós abrimos o Antigo Testamento falando da queda de Adão, nós temos lá o quê? Nós temos uma coisa muito interessante. Nós temos lá a maneira da convivência do homem e da mulher, a convivência lá da família, daquela família, é marcada por uma coisa chamada domínio. Domínio de quem? Domínio, basicamente, do homem sobre a mulher. Versículo 16, lá do capítulo 3 do livro de Gênesis. É Deus que está dizendo. E a mulher disse, Deus disse para a mulher, multiplicarei grandemente a dor do teu parto. Em dor dará a luz a filhos, e o teu desejo, guarde bem isso, e o teu desejo será para o teu marido, e atentem bem o final que diz, e ele te dominará. Então, duas coisas aí importantíssimas, que estão presentes no seio da família, que faz parte da família. Isso é bíblico, isso é cumprimento da Bíblia. Na família que não tem Jesus, a família deve ser marcada pelo desejo do homem. É o homem que domina o desejo da mulher. E, ao mesmo tempo, a mulher é um ser que deve ser dominada pelo homem. Então, não há nada de estranho nas famílias modernas, nas famílias que nós conhecemos. As famílias que estão muito próximas de nós. Nossos vizinhos, nossos parentes, até mesmo o crente que não utiliza os valores do reino de Deus. Ele está dentro disso aqui. Mas o que diz? Olha o Novo Testamento. Paulo, ele diz o seguinte, olha o que Paulo vai dizer, que no Novo Testamento, nos valores de Jesus, não é domínio, mas é sujeição. Sujeição, a pessoa se submete se ela quiser. Não há mais uma obrigação. Não há mais uma obrigação de estar sujeita, de sujeição ao homem. Outra coisa, versículo 22. Tentem bem, versículo 22 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Vós, mulheres, submetei-vos a vosso marido como ao Senhor. Então, não é submeter-se ao marido de forma cega, absoluta. Não existe sujeição absoluta no reino de Deus. Sujeição absoluta é só para Jesus. Então ele diz, olha, se o marido ele se submete a Jesus Cristo, então não haverá problema também da submissão da mulher ao marido, desde que o marido esteja sujeito a Cristo. Se não tiver sujeito a Cristo, não se pode exigir nada. Não há como exigir de uma esposa sujeição ao marido que não segue a Cristo. E que outra coisa, aqui agora é para nós crentes, é para nós salvos. A mulher não tem nenhuma obrigação de sujeitar-se ao esposo se ele não tem os valores do reino de Deus. Se os valores deles ainda são os valores antigos, se ele ainda, embora tenha passado pelo processo de salvação, ele não tenha entendido plenamente o que diz o apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, coisas velhas aqui, não é só fumar, não é só beber, não é só ir a baile, não é só gastar a vida na prostituição. Aí é muito simples, aí é empobrecer. É tornar pobre exatamente o texto da palavra de Deus. O texto é muito rico, o texto não está falando só disso. O texto também está falando de uma outra forma de sugestão que é muito pior. Então, mesmo sendo crente, sendo salvo, mas se não colocou no coração os valores do reino de Deus, não se deve exigir sujeição da esposa. O projeto de Deus para a família está exatamente aí, nessa pirâmide. Primeiro nós temos Cristo,
que é a cabeça. Depois nós temos esposo, esposa, que está no mesmo nível de igualdade. O apóstolo Paulo, ele vai escrever a sua carta aos Gálatas, e Paulo diz, diante de Deus não há macho nem fêmea, todos são iguais. Então, esposo, esposa, diante de Deus, tem o mesmo valor, estão no mesmo pé de igualdade. E os filhos? Então, essa exatamente é o que a Bíblia, a palavra de Deus, estabelece. Olha bem o que diz ainda a palavra de Deus. A palavra diz assim, vós maridos, versículo 25 do capítulo de número 5, Paulo diz assim, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Olha, Paulo está pedindo, palavra de Jesus Cristo, que o marido ame a mulher. Lá no Antigo Testamento não foi isso o pedido de Deus. Deus não deu esse pedido. O que Deus falou? Domine. O que Deus falou? Ela não tem desejo. O teu desejo será para ele. É diferente. Agora nós estamos vivendo uma nova era. Nós estamos vivendo agora o período da graça. O período da graça muda tudo. Nós não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo do conflito. Não estamos mais debaixo do ódio. Não estamos mais debaixo da lei. Então, vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja, e assim mesmo entregou. E aí, ele vai falar sobre os filhos. Filhos, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto é justo no Senhor. Seja obediente a vossos pais no Senhor. Da mesma forma, o pai não pode exigir que o filho obedeça de forma cega, espancando, batendo, chutando, gritando, berrando. Não. Esse não é o modelo de obediência que Deus exige do filho para com o pai, de respeito para com o pai. E também Deus estabelece, ainda na carta de Paulo aos Efésios, Paulo diz, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Então, esse é um modelo de família. Concluindo, Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 28, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Isso não está lá após a queda. Após a queda, domínio. E aí, Deus continua dizendo, versículo agora 29, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a sua igreja. Então, aquele projeto de família que nós temos lá no Antigo Testamento, estabelecido após a queda, ele faliu. É um projeto que não vai dar certo, nunca deu certo. Mesmo por pessoas que adoravam a Deus, que serviam a Deus, que viviam com Deus, mesmo assim, aquelas famílias, nenhuma delas deu certo. Por quê? Elas não tinham os valores pelos quais elas deviam viver. Elas não tinham os valores de Jesus Cristo. Os valores de Jesus Cristo são outros valores. Portanto, que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você, Deus abençoe a todos nós, e que nós procuremos colocar as nossas famílias dentro dos valores do reino de Deus. Que Deus abençoe.